Quando você começa a fazer um trabalho, né, de arte, isso é tão louco, porque algumas pessoas elas não sabem, né, ainda como começar mesmo a se fazer as perguntas. Mas tudo começa, tudo parte do princípio que existe uma vontade que primordial, certo? Como assim vontade primordial? Existe algo que te motivou a fazer aquilo, desde algo muito simples até algo mais complexo, né? Então, o seu trabalho de arte, ele é motivado por alguma coisa, entende? Então, assim, às vezes, né? Por exemplo, tinha uma época, quando eu era adolescente, que eu gostava muito, né, de desenho e tal, e eu achava muito mágico quando uma coisa parecia quase real e você conseguia quase imitar a realidade com lápis de cor. Eu achava isso tão mágico, assim, isso, por exemplo, era uma das coisas que me motivava, né? Ou outra coisa, né? Assim, como que você pode descobrir as coisas, a magia, né? Muita coisa sobre a magia das coisas e do significado das coisas era uma outra coisa também que me motivava bastante. Então, a primeira coisa, certo? Gente, assim, quando a gente está falando de pesquisa, ó, hoje é uma aula super top especial aqui, hein? Quando a gente está falando de pesquisa com a sua obra de arte, primeira coisa, é importante você mapear qual é o seu terreno, qual que é o seu quadrado, certo? Isso aqui, a sua identidade, ela tem muito a ver qual é o seu quadrado. Não que a gente vai ficar quadrado, não é essa a ideia, mas você entender qual que é o seu terreno, qual que é a sua fronteira, qual que é o seu quadrado. Então, a primeira coisa, sim, uma coisa que eu falo bastante é da onde você partiu, quais são as suas primeiras inspirações, certo? Isso aqui é um primeiro ponto. Então, quando você faz suas perguntas, a pergunta número 1 é da onde que eu estou partindo, né? Quais são as minhas primeiras inspirações? Com certeza, suas primeiras inspirações, elas guiam você, a seu trabalho até hoje, mais do que você imagina. Então, você está lá fazendo o seu trabalho e você fala assim, nossa, agora, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu não estou indo no caminho certo? O que é que eu já fiz até hoje? O que é que do que eu fiz deu certo e o que é que do que eu fiz deu errado? Olha só, gente, pergunta 2 boa, hein? Então, ó, primeira pergunta, qual é a minha inspiração? Aonde que essa semente começou a brotar em mim, né? Minha inspiração para fazer arte. Por que eu comecei a fazer isso? O que eu gosto, né? Quando eu faço arte. Isso é a primeira coisa, né? Primeira coisa para você pesquisar. Segunda coisa, das coisas que eu fiz, das coisas que eu experimentei, o que eu acho que deu certo, o que eu acho que deu errado, certo? Então a gente já viu aqui duas coisas. Por que eu estou falando isso, gente? Porque se é um trabalho de pesquisa, presta atenção nisso. Se você faz um trabalho de pesquisa, você precisa mapear um pouco. O que é uma pesquisa, né? Você validar o que dá certo e o que dá errado. Não é assim que acontece? Nossa, eu fui fazer por exemplo, eu fui pintar um chão e aí eu fui lá, pintei o chão, era um chão de cimento queimado, usei tinta de parede, o cimento queimado era muito liso, certo? Aí em cima dele eu apliquei um verniz que ele não era base d'água, reagiu, levantou o piso, certo? Isso é um tipo de pesquisa de materiais, né? Apanhei um monte. O que acontece? O piso precisa ser um pouco mais áspero para ter ancoramento da tinta. Ao mesmo tempo, não posso ficar brincando de ficar misturando material, porque senão vai reagir, vai dar errado. Então, isso aqui deu errado. Aí tem uma outra pesquisa que pode ter dado certo, o que deu certo, o que deu errado. A pesquisa ela é isso, para você poder criar uma linha evolutiva, né? Para você não ficar sempre achando que você tem que inventar a roda, que você está partindo da estaca zero de novo. Isso é super importante, gente. Isso aqui, ó, vou falar. A sua pesquisa artística é um conteúdo que tem a ver com a sua responsabilidade, com o seu desenvolvimento artístico. Você precisa ser responsável pelo seu desenvolvimento.